Começando os 5 episódios da primeira temporada de estudos Geração 48, base de material para você utilizar aí na sua base de discussões, de conversa com seus jovens e também do seu PG, você que gosta de juntar os jovens na sexta-feira, terça-feira, segunda, quando você desejar, para discutir a respeito de assuntos da Bíblia e do Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos falar a respeito do reino. E nesse podcast eu tenho a alegria de ter ao meu lado aqui os meus amigos que nós vamos conversar juntos. Ilustres. Ilustres. Pastor Tiago Rodrigues e Tiago Santos. O salve de vocês aí ao mesmo tempo. Vamos lá? 1, 2, 3. Salve. Só nós dois, não. Tá. É porque vocês são os ilustres, eu sou o singular. Não, na verdade, eu acho que tinha que começar com Quantas pessoas você conhece com o meu nome, Tiago 2? Só você mesmo. Então, eu sou o singular. Você é muito singular. Vocês são plurais. Não, nós somos os populares. Nós somos nós, né? Vocês são nós, eu imaginei que fosse um nome bíblico, procurei o Tacílio e ó, não tá lá, viu? Rapaz, fruto de criatividade. É isso aí, vamos começar os trabalhos, né? Vamos orar e depois a gente conversa um pouquinho mais. Senhor Deus, nos abençoe para que possamos entender a Tua vontade e principalmente o reino do Senhor para nós aqui e agora, e também sonharmos com o reino por vir. Nos dê a capacidade de entendermos assuntos espirituais. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos conversar um pouquinho a respeito de reino, e eu já coloco aqui uma dúvida para vocês, baseada em Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz assim, olha, é parte da oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, venha o teu reino. Esse reino, ele é presente ou esse reino, ele é futuro? E aí, vamos começar? Primeiro, uma coisa bem importante da oração do Pai Nosso é que o pedido do venha o teu reino, alguns entendem que não é o primeiro pedido da oração, mas é a moldura dentro da qual todos os outros pedidos vão estar. O reino é a moldura do sustento, que é o pão, é a moldura do perdão, é a moldura do livramento do mal, é a moldura dentro da qual os outros pedidos da oração do Pai Nosso vão vir. Porque os ensinos de Jesus, eles estão dentro desse escopo, o reino de Deus. Que, apesar de ser traduzido como reino de Deus, ele não é uma referência a um lugar, né? Os teólogos latino-americanos traduziram e propõem a ideia de traduzir como reinado, que muito mais do que um lugar, é um modo de vida, debaixo da soberania do Cristo, né? E eu tô achando o seguinte, Dacílio, vamos sair da mesa? Deixar ele tocar sozinho o podcast? Rapaz, eu entendi que... ele parece que tá entendendo o assunto. Não, ele chegou atrevido aqui. Chegou. Mas... Essa foi a introdução, rapaziada. Mas eu sou um curitibano e curitibano não se arreda. Vamos pra cima. Quero ver a sua contribuição agora. Eu vou analisá-lo como um avaliador. Eu diria, eu gostei do aporte dele, porque ajuda a tirar essa dicotomia que se tem hoje, porque você vê muito uma forma de viver uma religiosidade baseada no quando ele vier, depois que ele vier, e é um caminho perigoso, porque quando você enfatiza muito o reino da glória, você foge da responsabilidade e do privilégio de viver o reino da graça, do aqui e agora. Opa, eu queria que você definisse um pouco melhor essa ideia. Você colocou duas coisas, né? Reino da graça e reino da glória. Coloca isso mais sistematizado no pensamento religioso mais clássico, o reino da glória seria aquele reino a ser instalado quando Cristo voltar, quando aquilo que é imperfeito for revestido do que é perfeito, o que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, nas expressões do apóstolo Paulo. Então, se você analisar no discurso... Me parece que isso é bem claro na mente de todo mundo. O reino da glória é bem claro, né? O discurso religioso tradicional, ele enfatiza bastante o reino que há por vir, né? Sim. Quando ele vier, tudo vai se resolver. Até mesmo as pessoas se confortam em pensar, não, eu sou meio teimoso, mas quando Jesus vier, ele vai me transformar. A gente não se dá muito bem, eu não gosto daquele vizinho, mas lá no céu a gente vai viver bem. Ou seja, viver com os santos no céu, ó que glória, viver com os santos aqui na terra, é outra história. Então a gente faz essa divisão, cria essa dicotomia. Ela é confortável. Por quê? Porque ela me isenta de qualquer responsabilidade hoje. Tá, você explicou bem o reino da glória. Agora eu quero que você conceitualize um pouco mais o reino da graça. O reino da graça é o reino que se inaugura na minha vida quando eu aceito
a Cristo Jesus como meu Salvador. E isso que a gente tem que entender, né? Esse reino da graça é a graça de Cristo agindo na minha vida agora, porque agiu no passado, está agindo no presente e vai agir no futuro. Ou seja, é um reinado, nas palavras do Tiago, é um reinado que envolve toda a minha forma de viver o hoje, entender o passado e aguardar o futuro. Então o reino de Deus não está no nosso futuro, né? A grande questão do reino de Deus é que ele é totalmente diferente, né? Diferente de qualquer analogia de reino que nós podemos fazer aqui na Terra. E é muito diferente de tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra. E a diferença do reino da glória, ela não é tão difícil assim para nós entendermos, né? Porque é gostoso você pensar num reino que não tem morte, que não tem choro, que não tem doença, que não tem conta para pagar e tudo mais. Então o reino da glória, a diferença dele para aquele que nós vivemos agora é muito tranquila. Agora, o reino da graça, que é o que nós vivemos agora, e a diferença da maneira como nós vivemos agora, e aquilo que Cristo precisa fazer na nossa vida agora, e o impacto dele agora, mostra assim, a nossa luta, impõe para nós o nosso maior desafio na atualidade. É porque nós somos procrastinadores, e o reino da glória é tranquilo para procrastinadores. Vamos deixar para depois. Na verdade, uma visão apenas de reino da glória fortalece esse discurso, né? Esse modo de viver procrastinador. Deixa para depois, deixa a felicidade para depois, deixa o perdão para depois, deixa que Deus arruma depois. Essa falta de percepção no agora. E que Deus que se vire, né? Deus que se vire. Aí eu não tenho compromisso como cidadão, eu não tenho compromisso com a realidade da pobreza hoje, não tenho compromisso com a ecologia. Pai, eu não tenho nada. Deus vem e resolve tudo depois, a gente está estragando agora e Deus vai consertar depois. Mas no conceito do reino da glória, como falou o Tiago, colocando isso sob uma moldura, todas as minhas ações vão ser moduladas e moderadas dentro desse escopo da graça. O que Cristo fez para que tipo de vida? João 10:10, quando ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida em abundância, esse estilo de vida em abundância nele, de dependência nele, de intimidade com ele, em comunidade com os outros, isso vai se constituindo a essência, o substrato do que seria o reino da graça. E nesse lance, quando você fala dessa relação com ele, é porque o grande esquema todo, o grande negócio do reino de Deus é a relação que ele propõe com o rei, que nem você falou, não tem um comparativo com os reinos desse tempo, porque os reinos desse mundo, eles são reinos onde o rei está no trono e à distância. O reino de Deus, ele não é um lugar onde eu vou, mas é o rei que vem. É o rei que vem, ele chega, e aí vem a beleza do reino de Deus é que nos reinos desse mundo, os súditos dão suporte a quem está no trono. No reino de Deus, aquele que se senta no trono é que sustenta os súditos. É a pirâmide invertida. E nessa pirâmide invertida, esse Cristo que nos chama para viver o reino dele, ele nos chama para pensar nesse reino da glória. Da mesma forma que ele. Da mesma forma que ele, e entender que nós somos sinais desse reino da glória. Esse reino da glória que não tem sofrimento, ele é sinalizado quando os seus filhos agora, vivendo esse reino da graça, diminuem o sofrimento aqui. Ou seja, nós tornamos o agora uma amostra grátis do que vai ser a eternidade. Uma premiere. Então, o reino, ele é compartilhado, né? Spoiler, o reino é compartilhado, né? E na monarquia, a última coisa que o rei ele quer é compartilhar, né? Pelo contrário, quanto mais ele centralizar e puxar para si, melhor. Mas no reino de Cristo, ele compartilha o reino e ele fala assim, olha, vocês são uma miniatura de mim ali. Aonde as pessoas entrarem em contato com você, elas vão entrar em contato comigo, porque o meu reino é compartilhado com vocês. E é interessante pensar que há um reino compartilhado, que ele está sendo compartilhado e o que a gente compartilha é o rei. O rei, ele está dando de si para ser compartilhado, porque no reino de Deus, o suficiente é o rei. E aí vem também, e isso coloca em outra perspectiva o reino da glória, porque agora o reino da glória não é um lugar onde não sofro, onde eu não choro. Onde é que eu tenho uma mansão, onde eu tenho é um lugar onde o rei que está presente em mim, a presença dele será plena. E esse é o grande barato. Ou seja, o céu é o lugar onde Deus está. O reino da glória, o reino é o lugar onde o rei está. Porque hoje o reino ele está em concorrência. Jesus fala, né? Olha, o príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo não é ele. Quem dita o sistema social, a organização social do mundo de hoje, não é o Cristo. Ele passa a ditar isso na minha vida quando eu aceito, como o Tassili falou, eu aceitei a Cristo, ele passa a reinar na minha vida. E ele passa a ditar um novo sistema. C.S. Lewis tem uma frase que ele fala que o cristianismo é a história de um rei que chegou às terras inimigas disfarçado e nos conclama para uma grande campanha de sabotagem.
que é a campanha de sabotagem desse reino de destruição, desse reino de injustiça. Subverter isso subverter tudo. isso. Vamos colocar Vencer agora, o mal então... com bem, né? Se Jesus foi aquele que inaugurou esse reino da graça na Terra, vamos analisar o ministério dele. O que foi? Porque ele vê essa Terra numa situação espiritual, numa salvação espiritual. Mas entendendo, como você falou, que o reino da glória é um reino sem dor, é um reino onde as pessoas elas vão se amar de forma plena, aí então o ministério de Jesus faz sentido. Que antes dele levar a espiritualidade, ele tirava a dor das pessoas. Né? Ou seja, não é uma coisa única, mas é um evangelho mais pleno, mais completo. O movimento de Cristo ele é muito claro. Você vê isso nos evangelhos. Primeiramente na direção de intimidade com o Pai. O Pai fazia a agenda dele. E segundo, na direção de entrega, serviço, de amor desinteressado em função do outro, do semelhante. Então isso me parece que estabelece uma excelente agenda para aquilo que seria o reino da graça. Salvação e serviço. A agenda é o outro, né? A agenda é o próximo. A agenda é o outro. Né? A prioridade do reino é a agenda outro. do próximo, boa, né? boa. E acho que esse é um desafio gigante, né? Sim. Cara, qual que é a sua agenda? Pô, minha agenda é a agenda do próximo. O Tacílio falou aqui duas palavras importantes, salvação e serviço. E aí continua, eu gostei. Não, porque assim, de uma maneira geral, a falta de compreensão do evangelho causa em muitos uma espiritualidade autocentrada, na verdade, um egoísmo espiritual, em que eu acho que eu venho para essa terra para resolver um problema meu, que seria o pecado, e ver se no final de tudo eu convenço a Deus através da minha performance de que eu mereça o reino da glória. Mas quando eu entendo a mensagem bíblica, a realidade é que o problema do meu pecado ele já resolveu na cruz do Calvário. Ou seja, eu estou liberado para pensar o outro, porque ele pensa em mim. Jesus falou isso em Mateus 6. Por que vocês estão preocupados com as coisas que têm a ver com vocês, com aquilo que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com amanhã? Eu estou cuidando disso para vocês. Se preocupem em cuidar dos interesses do meu reino. Vamos construir o reino junto aqui, né? Exatamente. Então, assim, é mais ou menos assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Ok? Você tem teus interesses? Deus diz, eu estou cuidando dos teus interesses. Cuide dos meus. E o interesse de Deus é quem? É o outro. Todas as vezes que fizesse aos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Então quer dizer que o mestre Jader Santos estava certo quando dizia, né, o céu é aqui? E aí? Estava certo ou não estava? Se você pensa no reino dos céus, né? Mateus ele usa a expressão reino dos céus, ele não usa quase a expressão reino de Deus, mas entendendo sinonimamente, entendendo assim, o reino dos céus ele fala, é a presença do Cristo. E Jesus, né, quando Mateus fala das mesmas palavras que Lucas, ele fala, Jesus está falando, o reino dos céus é chegado a vocês, o reino dos céus, por quê? Porque eu cheguei. E onde Jesus chegou, o reino dele chegou. E nessa coisa de serviço e tal, de um lado também acho que tem uma balanceada, porque a gente não pode ficar pensando apenas no reino por vir, mas existe também uma outra tendência, e alimentada pela teologia da libertação, que é o reino presente apenas como sendo um agente, né? Um agente de revolução social aqui agora. Só que quando a gente olha, por exemplo, para Jesus no Evangelho de João, todo o tempo ele está falando, olha, vocês precisam entender os sinais. João capítulo 6, quando ele multiplica os pães, olha, vocês estão vendo o negócio, mas estão entendendo o sinal. E qual que é o sinal? Eu estou sinalizando que a realidade não é o pão multiplicado, é que eu sou o pão. E todo sinal que Jesus dá é um sinal de eu ressuscito alguém, é sinal de que eu sou a vida. Eu dou água, é sinal de que eu sou água. Então, no final das contas, o sinal... E a gente está aqui não para resolver os problemas sociais do mundo, mas enquanto a gente está lidando com esses problemas, a gente está sinalizando a suficiência, a preocupação e a iminente volta do rei. Porque senão, tudo se resolveria na performance, né? De um lado a performance do eu alcanço o reino, do outro lado a performance porque eu vou estabelecer o reino. Eu estabeleço. Mas quem estabelece o reino é o rei, não é o súdito, não é pela minha performance. A pedra de Daniel é lançada sem ajuda de mão. Ela não tem ninguém, ela só aparece. Lucas capítulo 13, versículo 18, tem um negócio interessante que diz assim, ó. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez a árvore, e as aves do céu aninhavam-se nos seus ramos. O interessante é que esse grão de mostarda, ele era bem pequenininho. Aí então aqui eu crio algumas analogias, né? A primeira delas é de que quando o reino de Deus, né, ele entra no coração de uma pessoa, é aquele entendimento mínimo, é aquela compreensão básica da fé. Mas ele começa a cultivar e aquilo começa a crescer, até que toma
toda a sua vida, né? Como se a árvore crescesse totalmente, tomasse toda a plenitude da sua vida, fica algo muito grande. Então também tem um outro lado, que o evangelho, apesar de começar pequeno, ele sempre está se desenvolvendo na vida de uma pessoa, né? Então tem pessoas que começaram a entender o evangelho agora, eles entendem pouca coisa do evangelho. Mas conforme o tempo vai passando, isso vai crescendo e vai frutificando neles também. O detalhe é que essa sementinha é plantada no coração de alguém e ela não começa a crescer no porvir. Ela começa a crescer no aqui e no agora, né? Então não é apenas uma visão do futuro. Então eu diria assim, é muito presente nas nossas pregações de muitos pastores, muitos púlpitos, muitas igrejas, a ideia da esperança do futuro. E isso não tem nenhuma dificuldade, lindo, maravilhoso. A gente realmente tem que entender que a solução do problema do ser humano é o céu, mas definitivamente. Mas eu acho que existe a necessidade de um equilíbrio, do entendimento de que a gente também tem um reino a ser construído, que é o reino da graça agora. E reino da graça não é tão somente, na cabeça de alguns, eu aceitar Jesus e é como se fosse uma coisa individual, aonde eu vivo só eu num canto. Não, existe também a perspectiva da comunidade, existe a perspectiva de mudar o mundo aqui e agora. Totalmente? Nunca. Só no porvir. Mas o reino começa agora. Essa é a sequência dos podcasts, ok? A minha intimidade com Deus vai estabelecer uma necessidade de intimidade com o semelhante, que vai estabelecer uma realidade de discipulado, que vai estabelecer uma realidade de comunidade, que vai desiderar, vai desembocar nessa realidade da gente vivendo esse reinado de Deus em nossa vida. Vamos na prática? Vamos entender que nós temos aí um grupo de jovens, eles estão nos ouvindo. E eles querem, vamos lá, moçada, a gente quer fazer o reino da graça valer a partir de agora e a gente quer ser o agente de Deus. Como é que eles podem começar esse processo? Como é que seria isso na prática? Vamos lá? Acho que na prática, uma das coisas importantes quando a gente pensa nisso é voltar. Existe uma pressa muito grande, às vezes, né, em quem jovem e tudo mais, não, vamos fazer coisa. E eu acho que uma das atividades que é um fazer é olhar para aquilo que Cristo fazia. É voltar para a Bíblia e ver que no proceder do Cristo está a maneira dos seus seguidores funcionar. Então, acho que uma coisa que é prática e precisa acontecer é a gente fazer aquilo que a Ellen já falou tanto tempo, da gente meditar em Cristo, voltar para ele, olhar. Como é que o rei funciona? E destrinchar o funcionamento dele pra gente aplicar na vida da gente. Primeira, mas agora vamos lá, mais prática. Romanos 14 é muito interessante, porque quando ele fala do reino de Deus, né? Depois de falar que não é comida e bebida, fala que o reino de Deus, além de viver corretamente, é viver em paz e em alegria. Isso é o reino de Deus. Isso quando eu vivo o reino de Deus, mas quando eu proporciono para que outras pessoas tenham a experiência de viver o reino de Deus. Então a grande pergunta é, a pessoa que está do meu lado, o que eu posso fazer para que ela tenha paz e tenha alegria? Opa, então quer dizer que você está dizendo que parte do reino de Deus aqui nessa terra, aqui agora, é ter interesse na expansão do reino. Exatamente. E que outras pessoas experimentem. Porque nós falamos isso daqui hoje. Nós somos a amostra grátis do reino de Deus, não é isso? E qual que é o papel de uma amostra grátis? É que outros experimentem também. Logo, o que eu posso fazer para que as pessoas tenham essa experiência do reino de Deus? Que é ter paz, que é ter alegria. E depois ele fala assim, e as pessoas, e Deus vai olhar para você e as pessoas vão ver e as pessoas vão aprovar esse seu procedimento. É isso que Paulo aqui fala. Então eu acredito que viver o reino de Deus de uma forma prática é você olhar pro seu redor e ver assim, cara, quem precisa de paz? Quem precisa de alegria? Que é começar a viver o espírito do céu, do futuro, o espírito do reino. Aqui e agora, né? O que eu posso fazer por ele? É levar comida para ele? Cara, é isso que eu vou fazer. Mas é conversar com ele? Cara, é isso que eu vou fazer. É parar e ouvir? É isso que eu vou fazer. Não sei o que, sabe? Mas aquilo que a pessoa ela precisa para sentir paz e alegria, de acordo com o que Paulo fala, que é o reino de Deus, é isso que eu vou fazer na vida dele. O reino da glória é um lugar onde existe igualdade. O que eu posso fazer aqui hoje para buscar... promover a igualdade. É isso aí. Estamos finalizando então o nosso estudo do reino. Muito boa discussão. Eu acho que ficou bem claro, né? Sonhe com o céu, mas sonhe também em viver o cristianismo aqui e agora no reino da graça. Pastor Otacílio,
Finalize então o nosso estudo com uma oração, por favor. Senhor nosso Deus, como nunca, te pedimos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, por Jesus. Amém.